Deus estendeu os seus braços, ofertou a eles a salvação. Ofertou a eles a salvação e dessa forma, então eles puderam experimentar, como diz ali em Hebreus, capítulo 6, né? Um texto também bem controverso. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, né? Ou seja, Nínive experimentou estas coisas, experimentou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aquela cidade experimentou isso, se converteram, mas eles caíram. Não aquela geração, né? Não sabemos, mas enfim, as gerações seguintes caíram. E como nós falamos na semana passada, é impossível que esta palavra que chegou até aquela nação não tenha sido uma palavra que de fato transformou aquelas vidas. A transformação que se dá em Nínive, nós não temos nenhuma informação sobre isso, mas o curioso é que o livro de Jonas termina com uma interrogação, como já falamos, né? Sem nós sabermos efetivamente o que se deu com Nínive, mas nós sabemos, pela experiência da igreja, pela minha experiência, pela sua experiência, que é impossível que um evangelho chegue numa casa, o evangelho chegue num coração, o evangelho chegue numa cidade e não haja transformação, e não haja mudanças. É claro que é verdade. Não pode dizer a uma pessoa eu sou salvo em Cristo Jesus, mas ele continuar fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos propósitos, os mesmos parâmetros, continuar vivendo da mesma forma que vivia antes de conhecer Cristo. Não é possível. É inadmissível que isso possa acontecer, e nós, olhando para isso, possamos perceber que esta pessoa realmente tenha tido um encontro com Cristo. O Evangelho, quando chega, ele transforma. O Evangelho, quando chega, seja o Evangelho do Velho Testamento, né, o Jonas pregou, ou seja o Evangelho do Novo Testamento, pois tudo é a palavra de Deus e é Deus agindo e transformando corações. Dessa forma, nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque talvez nos dias de hoje está muito fácil dizer eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou convertido. Mas o que de fato implica isso? No que isso implica? O que significa realmente sermos uma igreja ou sermos pessoas que creem no Evangelho? Até onde deve ir isso? Até onde Deus quer dirigir? O que Deus quer dirigir da minha vida? Até onde Deus quer realmente ser Senhor? O Cristo quer ser Senhor da minha vida? Paulo vai dizer: a vida que agora vivo, vivo na fé, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não existe mais o Márcio, não existe mais esse Cristo, no sentido de que é Ele quem dirige. Portanto, se é Ele quem dirige, não existe mais a minha opinião. Eu acho isso. Nós podemos divergir com relação à leitura ou à interpretação da palavra sobre diversos temas, mas aquela direção que fala onde o Senhor Jesus Cristo quer reinar, quer governar, quer dirigir, nesse ponto nós não podemos divergir. Não há como nós, não, o Senhor quer dirigir, mas até certo ponto, porque tem coisas que eu posso, não. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, quando Jesus diz sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo que nós não podemos fazer nada. Ou seja, tudo que nós fizermos deve Ele estar envolvido na nossa vida, porque há essa transformação interna, há essa mudança de pensamento, essa mudança de valores, essa mudança de parâmetros, e não tem como fugir dessa ideia, porque a palavra do Senhor nos mostra isso. Portanto, vamos falar um pouco sobre o efeito do Evangelho, e eu creio que não há um outro texto que nós pudéssemos falar sobre isso, senão em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10.
Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e verso 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, pedimos a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito para esse tempo aqui. Que o Senhor fale em nossos corações. Muito obrigado, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja de Tessalonicenses é um modelo. Eu gosto muito de ler esse texto e ver a maneira como Paulo vai falar a esta igreja, porque ele gostava mais, me parece, assim, da igreja de Corinto, porque era uma igreja que dava trabalho, mas ele gostava muito de estar lá com eles, né? Pelo menos me parece assim nas leituras, né? Até mesmo por todo o trabalho que aquela igreja dava, mas Paulo ainda assim estava lá, estava ali lutando para estar com eles. Mas ele também fez elogios à igreja de Tessalônica, porque se nós voltarmos aqui nos versículo 6, por exemplo, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Perceba, Paulo diz, o testemunho que vocês estão dando é tão forte, tão vivo, tão real, tão verdadeiro, que não precisamos acrescentar mais nada do que diz respeito à vida que vocês, o testemunho de vocês. Isso prova que aquela igreja, quando recebe a palavra do Senhor, eles são transformados de fato. Não é? Não há aqui como nós mencionarmos que foi um embuste, ou uma alegria momentânea, ou eles se empolgaram, um sol de verão, a semente que caiu ali nas pedras e floresceu, né? Rápido cresceu, não. Era um amor verdadeiro, foi uma transformação verdadeira. Porque Paulo vai dizer no versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, ou em simpatia, ou em amizade, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, o poder do evangelho chegou naquelas vidas e naquele coração, naqueles corações. E quando isso acontece, a transformação vai se dar. Porque esse é o poder do evangelho. Paulo vai falar aos Romanos, né? Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Ou seja, Paulo não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho era o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. E quando o evangelho chega, não tem como nós experimentarmos o poder de Deus e não sermos transformados. Assim como eu tenho sugerido que Nínive experimentou isso também. Depois, como já falamos, claro, com o decorrer do tempo, as gerações posteriores, eles apostataram e voltaram a praticar as
também não foi diferente. Aqui em Tessalônica nós estamos vendo esse Evangelho chegando e o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo realizando de fato uma transformação. E como é que nós vemos, irmãos, essa transformação? Como é que nós sabemos que existiu isso? Primeira coisa, Paulo vai mostrar aqui através do testemunho externo. Versículo 9: pois eles mesmos, eles quem? As outras igrejas, as outras pessoas. Versículo 7 vai dizer que de sorte que os tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acácia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Em todos os lugares onde Paulo chegou, onde ele ouviu de Tessalônica, ele ouviu notícias do trabalho que o Espírito Santo realizou naquelas vidas. E sendo assim, fica notório e fica claro o fato de que aqueles irmãos realmente tinham uma vida, mas agora eles foram transformados pelo poder do Espírito Santo que os apóstolos levaram até eles. Não era uma brincadeira, não era simplesmente uma animação, não era um fogo de palha. Não, era algo verdadeiro, uma transformação, mudança de parâmetros. Por quê? Porque o testemunho que se dava a respeito daquela igreja era notório. Vivemos numa época, irmãos, em que ninguém está preocupado com a opinião de ninguém. Eu não me importo com o que você pensa de mim. O que é um problema? De certa forma, claro, todos nós temos uma personalidade, temos nossos conceitos, nossas ideias, e nós não precisamos, ou não podemos, ou não devemos estar pautando a nossa vida por aquilo que o outro está pensando, senão nós não vamos viver, na verdade, uma falsidade, né? Não seremos nós mesmos. Mas quando estamos falando da palavra do Senhor, quando estamos falando da nossa vida espiritual, nós estamos falando de estarmos prestando contas ao nosso Deus, aquele que criou todas as coisas. E quando fazemos isso, não que nós estamos querendo ter bom testemunho das pessoas, mas quando nós estamos observando e olhando efetivamente o que Deus acha de nós e estamos envolvidos na ideia de que Deus se agrade de nós, automaticamente o nosso testemunho será visível a outros. No que diz respeito à igreja, por exemplo, nós podemos ver que era um testemunho positivo. Eles estavam realmente cumprindo a palavra do Senhor. Quando falamos de nós hoje, quando nós fazemos a decisão, tomamos a decisão de servirmos ao Senhor, é claro que esse testemunho vai repercutir. É claro que esse testemunho as outras pessoas também vão olhar. Pode ser de forma positiva ou negativa. Mas é impossível que talvez as nossas vestes não mudem. É impossível que o nosso linguajar não mude. É impossível que as pessoas não percebam que a nossa rotina mudou. Então eu tinha ali aquele dia certo para jogar a minha bola com os meus colegas e tomar a minha cervejinha, mas agora eu tenho alguma coisa a fazer além. Eu tenho irmãos com os quais eu quero congregar, os irmãos com os quais eu quero me encontrar, ele está bem na hora daquele meu futebolzinho, então o que é que eu vou fazer? Isso vai ficar notório, a nossa mudança de roupa, a nossa mudança de vocabulário, a nossa rotina, nossos parâmetros, aquelas coisas que fazíamos e agora talvez eu não faço mais, porque agora eu estou colocando as coisas do Senhor. Talvez não estou falando apenas de ir à igreja, mas talvez o meu tempo com Deus. Eu tenho um tempo, eu tenho um horário, no meu devocionário eu quero estar ali. Não é possível que nós não sintamos falta de um tempo com o Senhor, de sentarmos, de orarmos, de lermos um texto bíblico e conversarmos com o Senhor. Dizer: Senhor, o dia foi assim, assim, a minha semana está assim, assim. Eu quero pedir ao Senhor que me dê a tua direção. Eu quero pedir ao Senhor esta coisa, eu quero agradecer ao Senhor. Nós vamos ter que mudar a nossa rotina para encontrar esses tempos, para servir ao Senhor, para estar no ministério da igreja, para termos o nosso tempo pessoal particular com Deus, para dar valor à família, para dar valor
coisas que Deus estabeleceu. Eu quero fazer isso, porque esta é a vontade do Senhor. E isto vai repercutir nas pessoas que nos conhecem, junto aos nossos amigos, junto aos nossos familiares. As pessoas vão falar. Pode ser de forma positiva, claro que pode, mas pode ser também de forma negativa. Como nós temos visto, como lemos há pouco no versículo 7, a de vós repercutiu, né, a palavra do Senhor, versículo 8, perdão, não só a Macedônia e a Caia, mas também por toda parte, a vossa fé para com Deus. Ou seja, todas as igrejas tinham ali, conforme as palavras de Paulo, a igreja de Tessalônica como uma igreja modelo, o que é muito bom. Mas é claro que a nossa fé para o Senhor, ou o nosso desejo de servir ao Senhor, não vai influenciar somente aqueles que creem em Cristo, ou os nossos irmãos em Cristo, aqueles que não creem também. Aqueles que não creem vão olhar para nós e talvez vão elogiar-nos, mas também vão rilhar os dentes contra nós. Lembra em Atos capítulo 17, versos 6 e 7, quando o Paulo estava chegando exatamente em Tessalônica, nas suas viagens missionárias, quando ele chega para implantar o Evangelho, capítulo 17, versículo 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram aonde? Em Tessalônica, nessa mesma cidade onde agora Paulo está, para a cidade para a qual Paulo está escrevendo essa carta. E no versículo 6, a coisa ficou tão revoltosa ali, né, alvoroçada, que no versículo 6, versículo 5, vamos ler primeiro o versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Possivelmente Jason estava hospedando Paulo e Silas nessa viagem que o Senhor fizeram a Tessalônica, onde nasce aqui a igreja de Tessalônica. E eles então, sabendo dessa amizade de Paulo e Silas com Jason, está na casa de vocês, vamos lá pegar. Porque o testemunho deste homem, o testemunho de Paulo e de Silas, daquilo que eles vinham fazendo nas suas viagens, que eles ouviram, a repercussão do testemunho, eles não tinham esses homens como modelo, não é? Mas estavam influenciando aquelas coisas. Aquelas cidades se enfureceu contra os apóstolos, porque o testemunho deles era tão verdadeiro e tão real, que eles arrastaram aquele homem pelas ruas, a ponto de tentar querer espancá-lo, para fazê-los calar, para calar o Evangelho. Portanto, o testemunho que damos vai repercutir na vida de outras pessoas, e eles vão falar, eles vão testemunhar a respeito de nós, às vezes positivamente, quando irmãos em Cristo, quando há de fato essa transformação em nós, esse desejo de fazermos serviço ao Senhor, mas também pode ser negativo. Não é o caso de que muitas vezes, quando alguém fala mal de você, ou fala mal da sua fé, é porque você errou. Não necessariamente. É porque o trabalho que estamos realizando, percebo que é o poder do Espírito em transformar a nossa vida. Logo, a luta que lutamos não é uma luta carnal, é uma luta espiritual. Nós estávamos certa vez no ministério lá em Santana do Livramento, e tinha uma moça que não gostava da gente. Ela realmente não nos suportava, e nós não sabíamos por quê, né? Mas sabíamos, na verdade, porque os irmãos dela frequentavam um grupo ainda pequenos, né? Uma moça, um rapaz, frequentavam o trabalho, e ela não suportava a gente. Mas o que nós fizemos para ela? Nada. Na verdade, nós até ajudamos em determinado tempo, mas ela não suportava nós. Mas por quê? Questão de simpatia, relacionamento, dizendo:
E quando estamos trabalhando com relação à igreja, irmãos, Satanás está trabalhando também para que o nosso testemunho não seja eficiente e não seja eficaz. E ele vai trabalhar muitas vezes nas nossas fraquezas, para que as nossas fraquezas sejam empecilhos para que, de alguma forma, outros possam falar mal de nós. Mas aí precisamos contar com a graça do Senhor, né, que aonde abundou o pecado, superou a graça. Mas é claro que nós não estamos brincando com isso, mas estamos, na verdade, contando com a graça do Senhor para nos conduzir em cada tempo, sabendo que o nosso testemunho, quando abrimos a boca para dizer que somos servos do Senhor, somos filhos de Deus, há uma luta espiritual assim. Em Atos 17, ali, nós percebemos esta luta, nós percebemos esta artimanha do inimigo de usar de outros motivos para espancar, para arrastar o homem pelas ruas, para tentar humilhá-lo, tentar parar o Evangelho. Mas eles não pararam. Tanto é que Paulo e Silas não pararam, que agora ele escreve esta carta para os Tessalonicenses, mostrando, irmãos, que o nosso testemunho é o primeiro sinal de que o Evangelho chegou. Porque eu posso ter a certeza de que eu falei com o Senhor, tive um encontro com Cristo, eu recebi o Evangelho, mas isso não pode ficar contido tão somente. O Evangelho, quando entra no coração, a primeira coisa que nós fazemos, eu quero contar, eu quero falar, eu preciso anunciar o Evangelho. Eu sempre uso esse exemplo, por exemplo, da mulher samaritana. A primeira coisa que ela fez, depois de Jesus falar com ela e entender o Evangelho, ela foi falar para outras pessoas que ela conhecia. Portanto, o que as outras pessoas vão receber de nós é o nosso testemunho. E esse testemunho é o primeiro sinal que mostra que nós realmente temos tido uma transformação por conta do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Não há como fugir disso. E por que isso acontece? Porque agora nós temos um novo Senhor. Nós temos um novo dono. Não é? Este testemunho vai se dar, vai acontecer, porque nós temos uma nova direção. Quando não conhecíamos a Cristo, nós nos seguíamos por aquilo que o mundo faz. E o mundo jaz no maligno, sabemos disso. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E nós estávamos lá também. Nós estávamos, mesmo que inconscientemente, nós estávamos lá seguindo o curso deste mundo. Mas estava tudo tranquilo, estávamos fazendo. Porque como o mundo jaz no maligno, nós estávamos ali, todo mundo fala a mesma língua, faz a mesma coisa, ri da mesma piada, veste as mesmas roupas e segue a mesma coisa. Hoje não. Nós temos um novo Senhor. E perceba o que Paulo fala. Que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, testemunho, né? E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto no mundo nós estamos apenas seguindo o curso deste mundo, fazendo aquilo que o Senhor deste mundo determina. O que é? Eu não sei. Podemos pensar em vícios? Podemos. E perceba que ele fala aqui de ídolos, né? De como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Há muitos ídolos. Pode ser um vício, como já falamos, pode ser, mas pode ser outras coisas que ocupam o nosso tempo, e fazemos desta coisa o nosso mote, a nossa coisa mais importante, fazemos desta coisa aquilo pelo qual nós respiramos, e se tirarmos isto, nós perdemos o sentido da vida. Jeremias ele vai falar sobre os ídolos do coração, né? E João Calvino certa vez disse: o coração é uma fábrica de ídolos. O coração é uma fábrica de ídolos. O que vem a ser os ídolos? Tudo aquilo que
aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas, tudo aquilo que é o primeiro lugar em nossa vida, ao invés de Deus. Pode ser um vício, pode ser um comportamento, pode ser uma pessoa, pode ser um dinheiro, uma posição, qualquer dessas coisas. E todos nós estamos com ele. Pode ser fama, né? Todos nós estávamos de uma forma ou outra correndo atrás disso, buscando estas coisas. Mas nós nos convertemos a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Porque aqueles ídolos não eram um Deus vivo e verdadeiro. Aqueles ídolos eram um Deus para nós, seja ele qual for. Não vamos entrar nos pormenores aqui. Creio que nós entendemos esta coisa de desejos que temos: desejo da carne, temor dos homens, desejo por riquezas, por aplausos. E se fizermos uma análise em nossos próprios corações, vamos perceber quantas lutas existem em nós com relação a estas coisas. Mas agora nós nos convertemos a Deus. E por que Deus vive e verdadeiro? Primeiro, porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Mas ao contrário disto, aqueles ídolos que nós tínhamos anteriormente eram deuses, mas deuses mortos. Por que mortos? Porque aqueles deuses foram criados por nós. Nós criamos esses deuses. Nós formamos aqueles deuses e nós alimentamos aqueles deuses. Seja um vício, seja um desejo, seja uma busca desenfreada por determinada coisa, um anseio por uma posição. Nós criamos isso. Talvez por questões naturais, ou talvez por questões culturais. Estabelecemos aquela ideia, estabelecemos aquela meta, e eu quero seguir lá, eu criei isso, e eu fiz disso um Deus. E isso tomou lugar de Deus na minha vida. Mas estes deuses não criam nada. Eles são criados por mim, e eu os alimento, e tornei eles comigo. Por isso eles são deuses mortos, porque eles não podem fazer nada. Enquanto que o Deus vivo e verdadeiro é aquele Deus efetivamente que nós entendemos que Ele criou todas as coisas, e Ele fez todas as coisas conforme a vontade dEle. Por isso que Ele é um Deus vivo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja separação entre os luzeiros da noite e do dia. Deus fez dessa forma, porque Ele quis fazer assim. Ele determina. Ele determinou, por exemplo, o que nós deveríamos fazer. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Percebam que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não está sendo alimentado por mim, Ele não está esperando de mim alguma coisa, no sentido de que se eu não fizer, Ele deixa de existir, ou se eu não fizer, Ele vai ficar chorando. Não. Tem até um hino da tua questão dizendo: humilde e muito manso aguardou a admissão. Me fugiu agora o nome do hino. Jesus Cristo está fora do coração, Ele é humilde e muito manso, Ele aguarda que nós
ou recebamos. É claro que não. O Senhor Jesus Cristo, se Ele quiser entrar, Ele vai entrar. Eu vos designei para que vades e deis fruto. Todo que vem a mim é porque o Pai me deu. De maneira nenhuma o lançarei fora. Não existe a opção de nós queremos ou não Jesus. Ele nos escolheu. E Ele nos designou, porque Ele é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Percebem a diferença? Que nós não estamos mais seguindo a ídolos que estão relacionados a esse mundo, mas agora nós passamos a seguir um Deus vivo e verdadeiro. É só o Evangelho que pode fazer isso. A minha mente humana não consegue fazer isso. A minha concepção natural da vida não pode pensar assim. Eu vou continuar seguindo a pressão social, o fluxo social, e se todos estão fazendo dessa forma, eu farei também. Creio que já contei aquela ilustração sobre a roupa do rei, né? Lembra da ilustração da roupa do rei? Já ouviu? Sim. Talvez. Um rei estava chateado, estava um tanto quanto aborrecido. Ele não estava mais gostando das suas roupas. E ele disse, chamou o seu alfaiate: olha, eu quero que você faça uma roupa bonita, que eu acho que o problema é minha roupa. Eu quero uma roupa bonita e que eu me sinta bem na minha roupa. O alfaiate: sim, eu vou fazer. E o alfaiate se preparou lá e fez uma roupa bonita para o rei, o melhor, um alfaiate reconhecido e renomado do rei. O alfaiate fez lá a roupa do rei. O rei não gostou. Essa roupa não gostei. Aí o rei ficou bravo. Aí colocou um edito ali no seu rei: quero convocar todos os alfaiates do meu rei, e eu quero que todos os alfaiates façam uma roupa num determinado dia que foi estabelecido. E se eu não gostar de nenhuma roupa que os alfaiates do meu reino fizerem, eu vou mandar matar todos os alfaiates. Eita, agora que eu fiz, né? E tinha lá os mais conceituados, até os menos conceituados, e tinha lá um alfaiate que ninguém dava o nome dele. E tudo bem. Chegou o dia, todos os alfaiates trabalhando para produzir aquela roupa, né? Aquela indumentária. E chegou o dia então do rei experimentar as roupas dos alfaiates. E o rei passa então a experimentar, não gostou do primeiro, e foi dos melhores alfaiates, dos mais conceituados até os menos conceituados. E aquele menos conceituado, aquele alfaiate que ninguém dava, ele estava preocupado, porque também não veio ideia nenhuma para ele. A minha agora, que roupa eu vou fazer com ele? Ele estava todos preocupados, porque o rei passou pelo primeiro, ele não gostou da roupa, passou pelo segundo alfaiate, o rei também não gostou da roupa que foi feita ali, e já estava acabando os alfaiates. Os irmãos compreendem o alfaiate? Os irmãos argentinos aqui de língua espanhola compreendem alfaiate? Quem costura? Sim, tranquilidade. Às vezes eu posso falar uma palavra. Sastre. Sastre. Tá bem. Às vezes pode falar uma palavra que os irmãos não compreendem. Tá? Então, os sastres, né, os alfaiates, estavam ali produzindo, e o rei estava experimentando, e não gostou de mim. E aquele alfaiate, o último, né? O que eu vou fazer? Aí teve uma ideia: vou pegar uma caixa, vou adornar a caixa, vou decorar a caixa e tampar essa caixa aqui. Se der certo, Deus, se não der. O rei experimentou a roupa de todos os alfaiates, não gostou de nenhuma. Só sobrou quem? O último alfaiate. E o rei disse: todos já estavam preocupados, se despedindo das suas famílias, vão morrer. Se nós não conseguimos, esse aí vai conseguir, não vai, né? Então, o alfaiate colocou a mesinha, colocou a caixa em cima da mesa. Aí veio o rei para ver a roupa que ele tinha feito. E ele disse: e a roupa está aí? O rei pergunta, e o alfaiate: sim, está aqui. Mas ele tem que falar: o quê? Esta roupa só consegue ver aqueles que são sábios. Só os sábios conseguem ver esta roupa.
Os ignorantes, os tolos, estes jamais vão conseguir ver essa roupa. É mesmo? Sim. Oh, então eu quero ver essa roupa. E o rei abriu a caixa e... Oh, que roupa linda! Não tinha nada de roupa. Mas ele queria ser sábio. Ele queria ser o sábio. Mas ele era o rei. E ele tira a roupa. Não tinha roupa. Olha que roupa linda! E o povo... É verdade, rei, que roupa linda, né? Oh, parabéns pelo alfaiate, né? Pela roupa linda que ele produziu. E o alfaiate... Rei, quem sabe o senhor não vai lá experimentar, coloca no alpendre e mostra para o rei a sua roupa. E eu, sim, claro que vou. E o rei sobe no seu palácio, lá no alpendre, lá em cima, claro, se apresenta para o seu rei. Olha a roupa linda do rei. Porque todos estavam entendendo que só viriam a roupa aqueles que fossem sábios. E todos diziam: que roupa linda, que roupa linda. O rei estava nu. Mas ninguém queria ser o tolo. E as crianças, porque as crianças são sinceras. As crianças não estão preocupadas com pressão social, entende? A criança não está preocupada com ser sábio, com ser isso. Não. A criança é o que é. Por isso Jesus vai dizer: quem não fizer como uma criança. Mas a pressão social de dizer que eu sou sábio faz-nos construir ídolos e desprezarmos ao Deus vivo e verdadeiro, que diz a verdade na sua palavra. Nós, em alguns momentos, temos que olhar para essa sociedade e dizer: o que vocês estão fazendo é feio, o que vocês estão falando é feio, o que vocês estão pensando é feio, eu não vou fazer isso, eu vou seguir ao Deus vivo e verdadeiro, por mais que vocês me chamem de tolo. Rei, o senhor está pelado, rei, com perdão da palavra, o senhor está nu, o senhor está despido, é uma vergonha uma pessoa na sua posição estar desta forma. Mas ninguém falou isso, porque todos tinham que se sujeitar à pressão popular, e não é assim hoje. Quantas coisas que não são bonitas, que não são gostosas, que são imorais, mas está todo mundo seguindo, porque se criou um rei morto, um ídolo morto para os corações, enquanto que o Deus vivo e verdadeiro está dizendo: vinde após mim, vinde após mim. E as pessoas rejeitam esse convite tão gracioso para seguir suas ideologias, suas ideias, uma geração, uma tendência, só porque é bonito, só porque estão dizendo que é bonito. Portanto, há um outro Senhor. Um outro Senhor. E esse Senhor é vivo e verdadeiro. E nos faz perceber a verdade da vida. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que nos resplandeça do Evangelho. Mas em conhecendo a Cristo, os nossos olhos se abrem para perceber o nosso próprio pecado, antes de mais nada. E a maneira como a sociedade está e as mentiras que estão por aí, mas que nós percebemos a beleza da palavra do Senhor, a graça da igreja de Cristo Jesus e o seguir os seus passos é aquilo que nós queremos fazer. E isto vai repercutir, isso vai fazer de nós pessoas que vão ser amadas ou talvez odiadas, porque enquanto as pessoas estão dizendo que a roupa do rei é linda, nós estamos dizendo: não, talvez eu não vou falar isso com o rei, mas eu não estou no mesmo jogo de vocês, eu não vou fazer isso, eu não quero, eu não preciso mentir, porque agora eu tenho outros olhos, eu tenho outras pretensões. E qual é a nossa pretensão maior? Versículo 10: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira. A nossa esperança é o terceiro sinal de que o Evangelho chegou ao nosso coração. A esperança de que um dia nós vamos deixar essa terra. Regozijai-vos, sim, ó crentes, o Senhor não tardará. Já vem um dia muito glorioso em que Cristo voltará. Ó dia triunfal
volte Cristo quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos, o Senhor a receber. Regozijai-vos, ó crentes, do Senhor não tardará. Palavras maravilhosas. Mas quem pode cantar isso? Quem pode ter essa esperança? Quem pode desejar que Cristo volte agora, nesse exato momento? Será que o Sebastião quer que Cristo volte agora ou quer casar comigo? A Gabi, Lucas, Larissa. Você deseja que Cristo voltasse agora? Não, você não tem como esperar. Só espere eu casar. Você deseja nem que Cristo viesse agora ou esperar? Ou você quer esperar o seu filho crescer? Você quer concluir aquele trabalho primeiro? O que é que move? Entende? O que é que nos motiva? O efeito do Evangelho no nosso coração, em última análise, é estar com Cristo, estar com Ele. Nada relacionado a essa terra. Sim, queremos casar, queremos trabalhar, queremos construir, nada disso é problema, não é pecado. Queremos estudar, crescer financeiramente, profissionalmente, tudo isso está bem correto. Mas lá no final, o que move a minha vida é o desejo de esperar Cristo e o almejo de que Ele volte agora, nesse exato momento, para estar com Ele, para estar com Cristo no céu. Porque esta certeza nos livra da tristeza que este mundo traz para nós, nos livra da tristeza em nossos próprios corações, nossos próprios pecados, porque eu sei que um dia, mesmo que eu não seja hoje tão santo quanto eu deveria ser, tão santo quanto eu desejo ser, eu sei que um dia eu serei, porque Cristo está voltando e eu estarei com Ele, transformado, como eu li há pouco em 1 Tessalonicenses 4. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, para estarmos sempre com o Senhor. É essa a esperança que nós temos. Este é o efeito do Evangelho. Não é o medo de ficar aqui, o que vai acontecer com a política, o que vai acontecer com o nosso país, o que vai acontecer com isso. Não, essa não é a minha preocupação maior. Meu desejo é, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Eu aguardo, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu desejo a sua volta o mais breve possível. Este é o efeito do Evangelho em nossos corações. É por isso que estamos aqui. Não para realizarmos um trabalho fenomenal aqui. Não para termos um grupo gigante aqui. Não para termos uma igreja influente, que quem dera tenhamos. Mas esse não é o principal objetivo nosso. O meu objetivo é que Cristo volte o mais breve possível para podermos estar com Ele na glória. Portanto, quando o Evangelho chega no coração, numa casa, a primeira coisa que nós temos que perceber é o nosso testemunho, o que estão falando de nós. Eu estou realmente servindo de testemunho vivo e verdadeiro para as pessoas, seja para a igreja, para outros irmãos, ou para aqueles que não conhecem o Senhor. A minha vida tem sido mostrada como uma vida que não está seguindo o curso deste mundo, mas seguindo sim a verdade que o Evangelho realiza em nosso coração, de abrir as nossas mentes, os nossos olhos para a palavra do Senhor e para a direção que o Senhor mesmo quer. Qual é o meu desejo maior? Estar com Cristo? Se sim, amém. Se não, pense nisso. O efeito do Evangelho em nossos corações é de fazer-nos perceber que esse não é o mundo para nós. Nós não somos cidadãos finais desta terra. Essa não é a nossa pátria final. Nós aguardamos a nossa pátria celestial. Como diz o hino, saudade, né? Da minha pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? Passarinhos belas flores querem me encantar. Mas eu esqueci o restante da letra, então não posso mais falar. Muito bem, é isso aí. Tá? Vamos cantar esse hino e assim estaremos encerrando o nosso culto desta noite. Pensando, irmãos, no efeito do Evangelho, é o testemunho dos que estão de fora.
É o nosso servir ao Senhor com os nossos olhos abertos, não seguindo orientações ditadas deste mundo, e aguardando essa esperança viva em nossos corações de aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo do céu que um dia voltará. E no saudade do vosso do dia, vamos ficar em pé, aqueles que possam, por favor. Alguém pode colocar ali, por favor? Não? Não é saudade. Bom, ainda acho que não vai ter, Lucas. 484. Isso não é dali na sala? Dá ali na 482. Não, a voz de melodia não tem. Eu não estou precisando. Tem? Mas eu acho que não tem aí, né? No voz do dia, né? Vai? E o anseio, esse desejo, essa esperança é fruto do trabalho que o Senhor realizou em nossos corações, no dia em que encontramos, experimentamos e conhecemos o Evangelho. E o Espírito Santo transformou os nossos corações. Isso não parte de nós, parte do teu trabalho em nossas vidas. Mas também, ó Deus, enquanto estamos aqui, até que esse dia não chegue, queremos estar prontos para servir o Deus vivo e verdadeiro que és tu. Um Deus que fala a verdade, um Deus que realmente age a nosso favor. Não deuses mortos, ídolos mortos, que nós criamos, que o mundo cria, e muitas vezes na cegueira do pecado seguimos simplesmente por deduções humanas, ou simplesmente para estarem de acordo com aquilo que a sociedade faz. Perdoa-nos, ó Deus, quantas vezes fizemos isso.
mas nos ensina realmente a viver de tal forma que o nosso testemunho possa ser agradável aos teus filhos, que a nossa palavra possa de fato transmitir graça e possa transmitir edificação, servindo ao Pai de referenciais para outros irmãos e para aqueles que não temem ao Senhor, que a nossa palavra possa servir de advertência para que eles busquem a Cristo, busquem servir ao Senhor e assim ao Pai estarem reconhecendo a Cristo como Senhor da sua vida. Muito obrigado pelo culto desta noite, por cada irmão, cada família que aqui está. Aqueles que não puderam chegar, o Senhor esteja abençoando. Abençoe-nos nessa semana, no nosso trabalho, nos nossos desafios. Que em tudo o Senhor seja glorificado e louvado em nossas vidas. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.